Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus começaram a murmurar a respeito de Jesus, porque havia dito: eu sou o pão que desceu do céu. Eles comentavam: não é este Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como pode então dizer que desceu do céu? Jesus respondeu: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade, vos digo: quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne, dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Alguns, por devoção, confundem o Pombendo de Santo Antônio. Fui rezar umas missas lá em São Benedito, toda terça-feira tinha a bênção do pão de Santo Antônio. E a gente vai lá com devoção para comer. Até eu fiz em criança isto. É uma psicose. Uma psicose. E muitas vezes a nossa religiosidade não passa de uma simples psicose. Quer ser algo superficial, humano, que na realidade depois não tem substância nenhuma e força nenhuma. Então, prepara o anúncio disso da primeira leitura, onde Elias não conta aqui o que tinha acontecido para Elias desanimar daquele jeito. Ele tinha desafiado os deuses, os pagãos. Eles viviam no meio dos pagãos, então tinha desafiado os pagãos lá, dizendo: o meu Deus, a gente brigou o verdadeiro, parece até uma briga de crente e católico, não é? O meu Deus que é verdadeiro, mas lá era a realidade. Porque antigamente, já falei outra vez aqui, repito, que acontecia todos os povos antigos, todos os povos antigos. Eu até estava assistindo um pouquinho o filme outro dia, parece até que, se Deus quiser, Deus tem graça, que a gente fala, qualquer palavra, qualquer coisa, sempre bota Deus no meio. E os pagãos falam assim, que os deuses te acompanhem. O que mudou, gente? Nada. Tudo da boca para fora. Não é uma realidade. A realidade, se existe, e pode ser até terrível, somos nós. Eu que estou aqui. Eu que posso sofrer, eu que posso viver, eu que posso morrer. E se existe outra realidade, que se chama Deus, realidade. Então, os pagãos, eles tinham sempre, ao redor do templo, as pirâmides do Egito, o que era? Era o sinal que os faraós, que se diziam descendentes dos deuses, para adquirir o poder,
Agora mudou, agora é a democracia. O poder que damos aos mandantes lá em cima, a gente se condena por si mesmo, porque a gente vota neles, entendeu? Então, é assim no mundo. Mas ele já se achava descendente dos deuses e criava os deuses. Cada país tinha o seu Deus. Tanto que quando Roma quis unificar os povos que ela dominava, esperta, o que ela fez? Construiu o Pátio, que ainda está em pé, lá no centro de Roma. Para que todos os povos dominados por Roma, desde que pagassem o tributo, não interessava o resto. A Roma interessava o tributo. Ao governo interessam os impostos. Entendeu? E, desde que pagassem o tributo, eles podiam ter o seu Deus em Roma. Então se sentia romano. Pantheon, o que quer dizer? Pan, todos, Theos, Deus. Todos os deuses. Então cada povo podia levar o seu Deus lá. Entendeu? Eram deuses criados pela mente da gente. Até achava que se o imperador ganhasse uma guerra, era porque Deus estava a favor dele. Então fazia uma puta de uma propaganda. Porque Deus estava a favor dele. Se o povo tinha que respeitar e amá-lo, porque Deus estava com eles. Porque ele não ia contra o imperador, contra o tirano, mas ia contra Deus. Então se faz esta jogada, sabe? E aí por diante, então ele se encontrou no meio dos pagãos, que tem as suas estátuas, etc. E Elias desafiou. Tudo bem, vamos fazer a prova do fogo. Então, coloca o fogo aí, vamos queimar, para ver se desce Deus do céu para acender o fogo. E eles gritando, e ele tirando o sarro. Mas acho que o vosso Deus está dormindo, grite mais forte. E eles gritavam mais forte, os sacerdotes, não? E não desciam. Mas acho que ele ainda está dormindo, grite mais forte, gritando mais forte, etc. Acho que o vosso Deus é surdo, viu? Aí eles ficaram desanimados. Ele invocou o seu Deus e incendiou, queimou aqui. Aí teve uma carnificina. Elias mandou matar 400 sacerdotes dos ritos pagãos. Por isso que ele andava tão desanimado. Depois que se deu conta daquilo que ele fez, fala: eu não sou melhor que ninguém. Eu também sou um assassino. Me deixe morrer. Ele que era o profeta, o grande profeta, que depois vai aparecer a Jesus no Monte Tabor, entre Moisés, que conduziu o povo de Israel, e Elias, que era a profecia, aquele que anunciou, tanto que pensava quando Jesus chegou que ele fosse Elias reencarnado. Então ele estava lá, a realidade, um homem derrotado, um homem acabado, um homem que sabe, não presta mais para nada. Me deixe morrer. Onde Deus se fala: acorda, come, achou o pão lá, é água, come, cama. Ele comeu, voltou a dormir, para ver o que é a natureza humana. Acordou outra vez, come e caminha, porque tem um longo caminho. Comeu e se sentiu forte. E continuou no deserto. Aqui nos encontramos diante de Cristo. E temos que fazer uma ressalva, que é uma ressalva, diria quase científica, real. Nós precisamos de um alimento divino ou não precisamos? Toda a questão está aqui. Nunca pensar desse jeito. Não é simplesmente um presente que Deus me dá, a primeira comunhão. Precisamos ver se nós, como criaturas humanas, precisamos de um alimento divino.
Vou explicar. A mente precisa da ciência? Precisa. Porque ela procura o conhecimento, não é? Mas existe em nós o quê? Uma inteligência. E esta inteligência é uma realidade minha. Não é de Deus, é minha. Então esta inteligência procura a leitura, procura o conhecimento. E o conhecimento enriquece, alimenta a minha inteligência. Isso não vai ser muito longe. Basta ser analfabeta para aprender a fazer as coisas. Mas tudo é transmitido com palavras, não é? Não está escrito no livro. Estão nas palavras, ensina como fazer. Faz isto, faz aquilo, faz daquele jeito, não é? Usa a máquina desse jeito. E tudo é livre. Mas isso não poderia ser possível se vocês falarem isso a um cachorro. O que é que o cachorro vai fazer? Nada. Então existe uma realidade. Quando nós falamos do pão do céu, e que Cristo veio à terra, se fez homem, nunca esqueçamos isto. Quem é Cristo? É o Deus conosco. E Deus está presente naquele homem. Ele se fez presente na história humana, naquele homem. E ele fala: eu sou o pão vivo descido do céu. Quem come deste pão não conhecerá a morte, porque eu sou o pão vivo. Agora, me parece que a morte cabe a todos nós. Então não é um misticismo fora das realidades humanas. Um misticismo que podemos confundir com psicose. Ou existe ou não existe. Ou nós vamos acabar com a morte totalmente, ou nós vamos reviver como uma semente. Ou ela acaba embaixo da terra, ou ela renasce. Mas se ela não tiver uma vida dentro, a semente, como é que ela vai poder renascer? Eu nunca vi gente. Você já viu gente plantar pedra? Já? Nunca vi gente plantar pedra, não é? Quer dizer, não tem vida dentro. A semente já tem vida. Os antigos que não conheciam Cristo inventaram, onde podia chegar a mente humana, os gregos, que dentro do ser humano existe uma alma imortal. Mas a alma aí separada, o corpo termina, a alma se separa. E isto permanece na quase totalidade dos cristãos. O famoso culto aos mortos. Sobretudo na América Central, na América de tradição dos índios, isto é muito generalizado. E mais do que a ressurreição, é o culto aos mortos. Humanamente maravilhoso, mas que também não resolve absolutamente nada. Os mortos morreram, e como muitos começam a se consolar, o importante é viver na memória dos outros. Mas tenha dó, viu? Que façam, quando eu morrer, um monumento na praça. Que escreva os livros da história maravilhas sobre a minha vida. Que escreva livros sobre a minha existência na Terra. Me desculpe, mudou alguma coisa? Comido pelos vermes fui, e comido vou ficar. Tudo aquilo que os homens podem fazer de mim, não me adianta absolutamente nada. Os outros vão viver com a sua memória,
mas eu não vou viver coisa nenhuma. E nós cultivamos isso. Para eu ficar na memória dos outros. Quantas ilusões que criamos. Quantas ilusões. Nesse sentido, gente, somos pouco práticos. Eu diria até quase pouco egoísta. Que ganho eu tenho? E que ganho eu teria em ser bom, ser maravilhoso, ser campeão, está em época de Olimpíadas, que subir lá no pódio, que a glória, etc. Que ganho eu teria? Nenhum. Eu, pessoalmente, ganho nenhum. Lucro nenhum. Agora, diante de Cristo, que ele fala, eu sou o pão vivo, descido do céu, que vem de Deus. Nós usamos esta palavra céu, sem saber nem o que é, mas temos que usar uma palavra no nosso linguajar humano. Porque todos aqueles que experimentaram Deus e tentaram escrever ali vários livros, várias experiências, tentaram escrever com linguagem humana, nenhum deles conseguiu. Porque não existem palavras humanas para poder dizer o que é Deus. Aonde muitos tiram Gagarin, que foi lá o primeiro homem do espaço, naquela época que os comunistas russos se diziam ateus. Aí fui no espaço, fui no céu, falaram que Deus está no céu, mas eu não encontrei ninguém. A estupidez humana é sempre grande, mas tudo bem. Ainda bem que Deus nem liga para isso. Então, ele fala, eu sou o pão que vem de Deus. Ninguém conhece a Deus e ninguém viu a Deus, mas eu o vi. Eu vi a Deus, eu vivi com Deus, eu sou Deus. Então este alimento, como disse antes, onde que está a força do homem? Este alimento vai alimentar o que em nós? Aquela famosa frase, quando Deus criou o ser humano e disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, primeiro sentimento religioso, qual é? É perguntar a mim mesmo se acredito em mim. Em que maneira eu acredito em mim? E quais são os valores que eu tenho? Sem saber se eu errei, se não errei, porque afinal de contas, gente, somos uma bela porcaria. Eu não sei, eu não tenho consciência, mas acho, vendo todas as crianças, nasce no sangue quando é gerado. Nunca quis assistir o parto. Queria ver as crianças bonitinhas, já lavadas, tudo. Nasce no sangue. Depois vive no cocô. Se surge com a xixi. É grande porcaria isso. Quando eu falava para as mães, o que você tem no ventre? Tem um filho, uma criança. Que nada. Quantos meses que você está grávida? São 8 semanas. Então você já viu fotografias? Agora dá para se ver, não é? De uma criança com 8 semanas. É um monstrinho. Um monstrinho. Cabeça grande, olhos esbugalhados, nem abertos. Não? As mãozinhas que parecem uma rãzinha. Então você tem
chorava, me ofendia, me xingava. Não me xingava porque gostava muito de mim, mas Frei, eu vou te mostrar o filho que eu vou fazer. Bonitinho. Ah, tá, vai fazer. Então, veja bem, gente, nós somos um monstrinho. Como também, não precisa ir muito longe, na inteligência, somos uma ignorância. Na minha escola, quando criança, no meu grupo, tinha um menino que era o mais inteligente de todos nós. Uma inteligência maravilhosa, maravilhosa. Os pais não tiveram chance para ele estudar. Ou nem entenderam. Encontrei alguns anos atrás. Ele ainda trabalhava na enxada. A inteligência dele, olha que a gente era bom com o estudo. A inteligência dele era infinitamente superior a todos nós. Não desenvolveu aquela capacidade da inteligência. Entendeu? E nós, onde que está a resposta cristã, o anúncio cristão sobre o homem, qual é? Nós somos imagem e semelhança de Deus. Quando me falaram a primeira vez isto, eu estava no catecismo. Eu não gostava de pentear cabelo, sempre fui meio desarrumado, né? Tudo. Aí voltei para casa, fui lavar os cabelos, lavei, estava na frente do espelho, me arrumando tudo, penteando. Entrou a Sílvia, minha irmã, não se conhece. Vitória, o que está fazendo? Milagre? Não, é que eu estou vendo o meu rosto, porque a catequista falou que eu sou imagem e semelhança de Deus. Então eu quero ver a minha imagem. Eu queria ver a minha imagem física para ver Deus. É? Onde chega? A nossa imagem e semelhança com Deus está no Espírito. Nós somos grandes pelo Espírito. Existe dentro de nós uma realidade infinitamente mais bonita do que o corpo de uma Miss Universo. Não pouco, infinitamente mais bonita do que o corpo de uma Miss Universo. Mas como nós vivemos pelos sensos, nós vivemos pela sensualidade, nós vivemos pelo olhar material, nós achamos bonito, ou uma flor, ou isto, ou aquilo. Lógico, nós vivemos disso. Então é preciso um nível superior. Que nível superior? Mas eu não sou monge, eu não sou freira de clausura. Quase falaria o palavrão. Você não é um ser humano. Você não é um ser humano. Eu também, quando criança, achava que nunca seria um professor, porque colocava os professores lá em cima. E eu, coitado do aluno, que estava aprendendo, decorando. Mas eu tinha inteligência para desenvolver. Então é este princípio que é a nossa grandeza. É este princípio que é a nossa grandeza. Se nós não reconhecermos dentro de nós este princípio, gente, nós não iremos rezar. Nós não procuraremos a Deus. Nós procuraremos somente os favores de Deus, não Deus. Porque a maior parte que vai à igreja procura os favores de Deus, mas não Deus. Mas por que não procura Deus? Porque não conhece a si mesmo. Não sabe quem Ele é. E exatamente este princípio, que é um princípio ativo, repito, como a inteligência,
que é alimentado somente pelo próprio Deus. Ele não pode ser alimentado pela inteligência, não pode ser alimentado pelo corpo, porque gente, receber a comunhão, a Eucaristia, um pedacinho de pão, é uma bela piada para o corpo. Nem mata a fome, nem engana a fome. É melhor algodão doce, não? Pelo menos é ilusão, que é grandão, mas é melhor do que uma hóstia. Desculpe o linguajar, mas tem que ser um linguajar muito prático. Agora, Jesus, sendo Deus, inventou, criou, como ele criou o mundo do nada, fez que esta hóstia fosse o seu corpo na última ceia. Este é o meu corpo, ele é o pão. E teve muitas brigas, muitas igrejas, muitos cristãos que não aceitam isto. Cientificamente também isto foi comprovado, mas lógico, Deus não precisa ser comprovado cientificamente, mas pela fé. Eu creio porque ele falou. Mas Deus se deu uma bondade tão grande, conhecendo a pequenez humana, que como ele esperou Lázaro 4 dias, só depois do 4º dia que ele foi ressuscitar Lázaro dos mortos, e cientificamente sabemos que a morte aparente que tem, muitos tem bastante morte aparente, que a ciência não. E tanto que encontra alguns caixões, quando abrem, que está tudo arranhado, coisa, porque a pessoa estava viva dentro. Santa Teresa d'Ávila ficou 2 dias, na morte aparente. Já tinha aberto a cova para sepultar ela. Só não sepultaram porque o pai insistiu que ela não estava morta. Ele não permitiu. Senão teria enterrado viva Santa Teresa d'Ávila. Santa Teresa d'Ávila. Pode ler na vida dela. Então, mas cientificamente está comprovado que somente pode aguentar 3 dias a morte aparente. 4º dia não é mais aparente, é morte mesmo. Então Jesus esperou o 4º dia para ressuscitar Lázaro. Vocês nunca tinham pensado nisso, não? Esperou o 4º dia para demonstrar ao mundo que ele ressuscitava mesmo e que ele é a ressurreição. Assim também, nesta história da consagração, porque é bom falar para aqueles que se dizem cientistas ou que acham que os milagres foram forjados pela psique do ser humano, tudo bem. Quando em Lanjano, naquela cidadezinha, o padre ficou em dúvida se no altar de verdade a hóstia se transformava no corpo de Cristo, que este é o grande poder da igreja, gente. Esqueça o resto. Pode ser o padre mais safado do mundo, mas ele recebeu o poder de Deus, não dos homens, de transformar aquele pão no corpo de Cristo. E aqui que se baseia a igreja, a vida e a força da igreja. Eis porque ela não cai. O resto, esquece. Compreende? Então ele teve dúvida, e até exteriormente, porque nós queremos ver, parecemos eternos, São Tomé, queremos botar o dedo na chaga de Cristo que ressuscitou. Deus me deu um sinal que de verdade aconteceu isto. Onde aquela hóstia visivelmente se transformou em carne. E o vinho se transformou em sangue. Foram guardados, ainda estão guardados lá. Quem quiser ver em Lanjano, eu vi. 1971, época de crise da fé, que tudo era científico.
Papa Paulo VI, um homem muito inteligente também, além de ser um santo, inteligente, falou, tudo bem. Pegaram uns pedacinhos daquele corpo que 800 anos atrás, não é? 800 ou mais anos ainda, ou do ano 800, não lembro bem a história agora. Daí seria 1200 anos, mas tudo bem. Ainda existe. Examinaram cientificamente. Foi comprovado que é sangue universal. Primeiro, quer dizer que todos os homens podem comungar este sangue, porque é universal para todos os homens. Primeiro. Segundo, foi feito separadamente. Quando juntaram os resultados, o sangue e o corpo pertenciam à mesma pessoa pelo DNA. É a mesma pessoa. Não precisa chegar a isso, repito, porque a fé nos diz isto, e eu creio. Mas agora, por que ele se fez comida para o homem? Aqui entra a história de Elias. Me tire a vida. Me tire a vida. Eu quero a morte. Porque o mundo sem Deus é morte. O mundo sem Deus é morte. Porque o mundo foi criado em Deus. Por Ele, em Cristo, foram feitas todas as coisas. A nossa vida foi criada em Deus. E fora de Cristo, a nossa vida é morte. É morte como uma pedra que não tem vida dentro e não pode renascer. Mas em Cristo, aí que nós entendemos por que é Deus conosco. Em Cristo, nós somos destinados à ressurreição. Porque esta é a vida eterna. Que será uma vida que já outras vezes falei, e repito, uma vida que não começa no julgamento, que me manda para o inferno ou me manda para o céu, para o paraíso. Não. A vida eterna é aquela que nem a morte consegue destruir. Por isso que ela é eterna. Então, dentro de nós possuímos, além deste corpo mortal, algo de imortal, que nem a morte poderá destruir. Mas não somente isto, que seria muito pouco. Aí nós continuamos a viver aquela vida miserável de todos os homens, como sem as escolas a gente continuaria ainda na enxada, ainda no arado puxado pelos bois, sem criar os tratores, etc. Na inteligência nós entendemos que precisamos criar escolas para desenvolver. Quantos cursos que você está fazendo? Bastante, não é? Um atrás do outro. Pelo menos na minha época, uma vez que você se laureava, tirava, acabou. Agora não, agora reformulação contínua. Porque senão você não progride. É no espírito, que é a maior potência do ser humano. Entenderam por que o mundo não presta? Porque nós não funcionamos. Porque o nosso espírito está morto. Não cresce. Não desenvolve. Não no sentido espiritual, mas não desenvolve. Por quê? Porque não é alimentado. E que alimenta o espírito, repito, é Deus. Por isso que Deus se fez homem, para Ele poder entrar em comunhão conosco, para viver em nós. Me deram um folheto nestes dias,
Cristo se fez um de nós para nos transformar nele. Este é o motivo por que Cristo se fez homem, para transformar o homem nele. Vida eterna.